Quais são os grandes desafios da psicologia no Brasil? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Radion, comandado pela Paola da Costa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Radion. Olá, meus irradiados, ou melhor, olá, ouvintes do Naruhodo, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e eu estou aqui para convidá-los a conhecer o meu podcast chamado Radion, Radiação para Leigos. Eu sou graduada em Tecnologia em Radiologia, tenho uma especialização e um mestrado em Proteção Radiológica e trabalho na área faz 5 anos. E eu busco trazer no meu podcast assuntos relacionados a radiações de forma simplificada, com a finalidade de desmistificar o fantasma da radiação, mostrando que, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as radiações e as tecnologias nucleares estão presentes no nosso dia a dia e são mais úteis e seguras do que imaginamos. Feito o convite, aguardo vocês todas as terças-feiras lá no Radion. E fiquem ligados! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Finalmente vamos falar sobre a psicologia mesmo. Vai ser um episódio sobre epistemologia e o que a gente faz com a psicologia que a gente tem no Brasil hoje. Você tem sido um crítico ferrenho aí à formação do psicólogo, né? Aqui no Brasil. 300 episódios quase. E aí a gente tem algumas perguntas também relacionadas a isso, né, Altair? Sim.
Uma pergunta, por exemplo, é da Amanda Pereira. Tem 24 anos e é estudante de psicologia, mora em Monteiro Lobato, no interior de São Paulo. Ela diz o seguinte: enquanto eu conversava com a minha orientadora do TCC sobre o meu tema, ela sugeriu que na minha pesquisa eu colocasse a explicação sobre o meu tema com o olhar das 3 principais abordagens da psicologia: a psicanálise, a comportamental e a fenomenológica existencial. Eu aceitei a ideia dela e nessa semana eu finalmente finalizei o TCC e mandei para a correção. Lendo a pesquisa pronta, eu percebi que apesar de cada abordagem olhar para um ponto bem específico do problema, todas elas se complementavam de alguma forma. Isso me fez pensar se as abordagens da psicologia não poderiam ter sido trabalhadas juntas na pesquisa e na atuação do psicólogo. Eu queria saber o que vocês podem me dizer sobre isso. E temos também a pergunta do James Winter Jimenez Marques, né, que é psicólogo e podcaster do Reflexões de Inverno. Ele diz o seguinte: eu estava ouvindo um programa antigo que falava sobre constelação familiar. Ao final do segundo episódio, que é um episódio duplo, né, pra quem não conhece, o Altair falou uma coisa que me chamou muita atenção, sobre a formação do psicólogo no Brasil. Eu, além de concordar com ele, pois a psicologia não é bem ensinada aqui, gostaria de saber o mais importante: quais são os grandes desafios da psicologia para o futuro no Brasil? Eu quero estudar as grandes questões teóricas, não quero ficar mofando em um consultório. Entretanto, eu não sei nem por onde começar a estudar. Muito obrigado pelo excelente podcast. Boas perguntas. Pois é, boas perguntas, né, que estão relacionadas aí e que a gente resumiu nessa pergunta sobre os grandes desafios da psicologia no Brasil, tá aí? Você vê a pergunta da Amanda, que ela fala que, fazendo o TCC dela, ela percebeu que que todas as principais correntes, assim, se complementam de alguma forma. Isso é verdade, tá? Se complementam. Só que elas não se complementam do ponto de vista do método, né? Que é como aplicar os conceitos teóricos que foram desenvolvidos em diferentes linhas. Né? E isso é um problema, porque nas graduações em psicologia em geral, você não ensina método de verdade. Sim. Né? Então, o objetivo desse episódio é realmente dar alguma vazão a esses 2 e-mails, né? Esses 2 colegas meus que mandaram e-mails, mas que na verdade representam muitas pessoas que já entraram em contato comigo, já mandaram tweet, já mandaram um monte de coisa. E isso vem de alguns anos. Eu não tenho cara de psicólogo, eu não pareço psicólogo. Né? E eu nunca me senti tão psicólogo quanto hoje. Né? Então eu dou várias disciplinas e nenhuma delas tem a ver com psicologia, claro, mas não com a psicologia que as pessoas acham que é psicologia. Né? Certo. Essa coisa de vou mofar no consultório, não, você não mofa no consultório. A clínica, né, o consultório clínico é espaço para uma série de testes de hipótese. Só que o problema é que as pessoas não sabem o que é um teste de hipótese. Né? Então o problema é muito antes, sabe? E a grande questão também por trás é que na psicologia, dentro das universidades do Brasil, tem questões políticas, históricas, tem um monte de gente que não estuda há décadas e fica em cima da moita, ocupando o lugar político que podia dar para pessoas que estudam, sabe? Em verdade seja dito, isso acontece. Tem um monte de professor que na verdade só falta morrer abraçado com o esqueleto de teórico e não estuda de verdade há décadas. Né? Isso não acontece só na psicologia, acontece em outras áreas. Uma das áreas que mais acontece isso é a sua, que é a área de comunicação e publicidade. Pense gente que estudou bastante para virar docente, depois parou de estudar há décadas, assim, e só repete as mesmas coisas. Isso acontece muito. Então, a falta de rigor gera essa grande cisão que existe dentro da psicologia. Um outro problema é a maneira como a psicologia é ensinada. É uma coisa que não é nem intencional, mas acontece em boa parte dos cursos, assim. Que você vai dar aula de análise do comportamento. Você ensina os conceitos, mas a relação, em geral, vou ensinar análise do comportamento. Você explica os conceitos, vou supor que você ensina bem os conceitos, as pessoas faz sentido. Mas o problema é que quando vem críticas de outras áreas, por exemplo, se eu sou analista do comportamento, eu deixei de estudar psicanálise desde a minha graduação. Então eu não acompanho o que o outro está fazendo. Então, se eu faço uma crítica a uma outra área, em geral é uma crítica datada. Né? Certo. E aí o aluno vem e fala pro outro professor de psicanálise: olha, o que o professor de análise de comportamento falou isso. Mas isso aí tá muito velho, já tem outra coisa. Então cria meio que uma animosidade das áreas. Né? Sim. Que vem desde a graduação, porque o cara... Ao invés de uma colaboração entre elas, né? Desde a graduação, o cara já entra na graduação e ele meio... Uma parte é culpa do próprio aluno, mas é a menor parte. Ele já é meio catequizado, é meio que escolher uma área, sabe? A analogia que eu faço é um pouco com a medicina, assim. Você já pensou, Ken, que se você entrasse numa faculdade de medicina e todas as matérias fossem dadas por cardiologistas, né?
se todas as matérias fossem dadas por cardiologistas, no final da sua graduação, mesmo você tendo um título em medicina, você ia ser uma ótima pessoa para ver por problemas cardiológicos e uma péssima pessoa para ver qualquer outro tipo de problema. É isso que acontece muito nas faculdades de psicologia. Então, você faz uma graduação em São Paulo, sei lá, na USP, e faz uma graduação em Goiás, apesar do nome das matérias serem o mesmo, a maneira como é ensinada, por conta da formação prévia, do viés prévio dos professores, gera cursos completamente diferentes. Então, você tem tradições de ensino, assim, que são muito deletérias para a formação integrativa da psicologia como um todo. E eu vou dar alguns exemplos históricos disso, na verdade. Então, assim, feita essa apresentação inicial, uma grande coisa que ajuda o aluno, então, essa crítica pública e formal que eu faço à formação em psicologia, que é uma droga mesmo no Brasil, em média, e as pessoas chegam pra mim e falam, mas tem o fulano, que é excepcional. Eu não quero saber o outlier, eu quero ver a média, sabe? O objetivo que eu tenho com a divulgação científica, não só pra psicologia, mas em geral, não é valorizar os outliers, é melhorar a média. E a média é muito ruim, sabe, aqui. E aí, tem evidências históricas já, que a gente mostra, de que no passado, onde as teorias mais sólidas em psicologia surgiram, todo mundo era junto. O psicanalista conversava com análise de comportamento, conversava com o etólogo, conversava com todo mundo, conversava, né? Eu vou dar um exemplo no final do episódio, que isso nunca foi ensinado nos cursos de psicologia. Então você aprende as pessoas, né? Aprende os teóricos, mas você não aprende a história deles e com quem eles se inspiraram. No final, eu vou dar um exemplo, vou deixar referência sobre isso. Isso é uma coisa que não tem nenhuma graduação, né? Então, o pessoal estuda, sei lá, estuda Lacan, estuda Freud, estuda Skinner, mas você não estuda as referências deles. Com quem que eles se inspiraram? E muitas pessoas super importantes na psicologia foram inspirados pelo vizinho da outra teoria, quando não existia a igrejinha, né? Isso é muito interessante. Então, uma coisa, assim, a minha fala desse episódio é voltada para o aluno de psicologia. Se você já é docente, você já tá contaminado, você já tá perdido. Não tenho esperança, não espero que você mude. Tá? A esperança tá na próxima geração. É total, assim, eu não conto que essa geração vai mudar, não conto. Já me perguntaram, mas como que você acha que a psicologia vai mudar? Morrendo a galera de agora, aí vai vir uma nova galera, tipo a seleção natural. Eu sou bem desesperançoso em relação a isso. Tá. Mas uma forma de você organizar os seus estudos em psicologia, ou mesmo que você não faça psicologia, mas queira aprender um pouco, é pensar as 4 causas da psicologia, né? Então esse episódio vamos usar o Aristóteles e falar das 4 causas da psicologia. Tem um cara que, vamos deixar 2 artigos dele, que é o Peter Quillin, que ele é o cara que teve essa sacada de trazer a ideia das 4 causas para a psicologia, né? Veio inspirado da biologia, que é o Tinbergen, que já tinha feito isso antes para a biologia, e ele fez uma adaptação para a psicologia. Vamos falar das 4 causas da psicologia, né? Vamos deixar na descrição também o episódio sobre o que são as 4 causas de Aristóteles, né? Que eles tem mais informações sobre essa metodologia. Mas para quem acompanha o Naruhodo, a gente já sabe que vários episódios eu uso esse método, porque ele é bem integrativo. Então, quais são as causas materiais? Então, pensa que o curso de graduação em psicologia ele tem 5 anos, né? A ideia é que em cada ano, dos 4 primeiros anos, você estude uma causa da psicologia, seja dedicado ao estudo dessa causa em geral. Tá? Então, o primeiro ano, por exemplo, podia ser o estudo das causas materiais. Quais são as causas materiais para a psicologia, né? A causa material para a psicologia é, se você quer entender comportamento, mesmo que seja o comportamento manifesto, latente, inconsciente, o que quer que seja, esse comportamento vem de um organismo. Se você não tiver o organismo, não tem um comportamento. É simples assim. Então, as causas materiais da psicologia é você estudar neurofisiologia, estudar genética, estudar anatomia, que são matérias que a gente tem na graduação. Mas a gente tem um semestre, e olhe lá, muito fuleiro, né? Entendi. No máximo você vê uma foto do cérebro e acabou. Aprende pips e peps, sinapse e acabou. Então, uma coisa super importante assim, da psicologia é você ter uma formação mais sólida. Por exemplo, matérias que a gente devia ter na graduação. Bioquímica. Bioquímica mesmo. Assim, bioquímica que você vê na faculdade de medicina, na biomedicina e tal. Curso de bioquímica sério. Um curso de neuroanatomia sério, neurofisiologia. E mais do que isso, um curso inteiro de um semestre de farmacologia. Ah, mas psicólogo não pode dar remédio. Você está atendendo um cara que está tomando um tricíclico. Você não sabe nem a ação dele no cérebro. Aí, às vezes, a pessoa está falando alguma coisa para você que pode ser resultado da ação do remédio, você não sabe diferenciar. Sim, porque deveria haver uma ação integrada entre o psicólogo e o psiquiatra que receitou aquele medicamento, né? Sim, o psiquiatra peca pelo outro lado. Né? Porque o psiquiatra, ele sabe muito da causa material, mas ele não sabe nada da causa eficiente, que é outro problema. Ele sabe do gatilho para o comportamento, mas ele não sabe para que o comportamento serve, né?
Porque psiquiatra não sabe discriminar, médico em geral, né? Não sabe discriminar sintoma de comportamento, porque o olhar é voltado no sintoma, porque é um médico. Então é igual um mecânico de carro. O mecânico de carro, ele não vai olhar o seu carro, ele vai olhar o seu carro procurando um problema, porque é o trabalho dele, entendeu? Claro. Então, o psicólogo não devia ser assim, né? Ele devia separar um pouco do sintoma e comportamento. Tanto é que tem linhas da psicologia que separam isso, né? Então, as causas materiais é um estudo sério, realmente de como o cérebro funciona, de como o cérebro se relaciona com o resto do corpo. Por exemplo, uma coisa que todo psicólogo devia saber, que a gente tem um episódio sobre isso, que é o episódio 99, 80% da serotonina do seu corpo é produzido no intestino. Então tem relação, por exemplo, entre a sua nutrição e os neurotransmissores do seu cérebro. Isso condiciona comportamento? Não necessariamente, mas ajuda a entender uma parte. Então, em geral, a formação das causas materiais do psicólogo é muito ruim, em média, muito, muito superficial. Né? Sobretudo, na minha opinião, bioquímica, genética e farmacologia. Falta muito. Então, você vai estudar, por exemplo, alcoolismo. Alcoolismo tem uma base genética razoável, né? Não só, claro, mas também tem uma base genética. Então, você conhecer as bases genéticas, por exemplo, do alcoolismo, te ajuda a fazer uma anamnese melhor. Você consegue perguntar coisas para a pessoa melhor. Você consegue ouvir a história dela melhor, sabe? Então, a ideia de você ter um curso muito sólido, por exemplo, de neuroanatomia, neurofisiologia, não é porque eu estou reduzindo o comportamento da pessoa ao cérebro dela, não é isso. É porque se você tiver essa informação, se você for exposto a essa informação durante a sua graduação, mesmo que você vá para uma área clínica pura, vira psicanalista, hardcore, aquela informação molda você, sabe? Muito mais do que se você aprendesse essa informação depois da graduação, sabe? É o nosso exemplo. Então você pega aqui, você fez comunicação, né? Publicidade. Uhum. O fato de você ter feito a sua graduação em publicidade te moldou de certo jeito que mesmo que você faça outra graduação depois, não vai ser a mesma coisa. Claro. Porque você já foi moldado pela primeira. Sim. Né? Então, você aprender durante a graduação essas informações é uma coisa muito útil, muito importante. Então, esse seria o primeiro ano, basicamente. Tem uma outra coisa importante também no primeiro ano, pelo menos, mais de um ano, né? Você tem que ter mais de um semestre disso, que é psicometria. A psicometria, eu vou justificar logo mais, é a melhor forma de juntar as 4 causas numa área interdisciplinar. Por exemplo, na medicina, por que você aprende matérias básicas no primeiro ano? Assim, farmaco, neuro, fisiologia, por quê? Não é porque o médico precisa decorar todas essas coisas, mas esses elementos básicos dão um substrato para o médico depois entender a parte clínica, entender mecanismos posteriores quando ele for estudar coisas mais focadas. Né? Uhum. A psicologia não devia ter uma formação igual à da medicina, mas devia ter uma formação básica, sólida, e isso tem que ser amarrado por um método, né? Estudo de método epistemológico. E os métodos epistemológicos não são ensinados em nenhuma graduação, praticamente. E a psicologia é uma área que sofre muito com isso, com a falta de métodos epistemológicos. Aí vem uma definição. O que é epistemologia? Epistemologia é o estudo de como a gente aprende. É o estudo dos diferentes jeitos como as pessoas adquirem conhecimento. O método científico é uma das formas de adquirir conhecimento. Não é a única, mas é uma delas. Sim. Tá? Então, por exemplo, você tem basicamente 3 formas de apreciação epistemológica. Uma delas é o método científico, o segundo é o senso comum. Então, você aprende muitas coisas da sua vida por senso comum. O senso comum é assim, eu vou fazendo e percebi que está funcionando, aprendi por experiência, ou aprendi porque alguém me disse. Se você parar para pensar, boa parte das coisas da sua vida você experienciou poucas vezes. Pense em coisas da sua vida que, pra você concorda muito, assim. Não, eu acho que isso é certo, né? Uhum. Em geral, as suas opiniões sobre você mesmo, sobre sua conduta, em geral foram validadas com poucas experiências, em média, né? Você não fez um estudo sistemático, reprodutível, pra avaliar se casamento, por exemplo, é uma coisa boa ou ruim. Quem chegou mais perto disso foi a Gretchen e o Fábio Júnior, né? Casou 10 vezes cada um, né? Aí já tem um N maior. Mas é difícil responder essa questão subjetivamente, do ponto de vista pessoal. Então, a maior parte do nosso conhecimento sobre a gente mesmo é gerado por senso comum. Existe uma outra forma de apreciação epistemológica que é o pensamento religioso. O pensamento religioso, que vem de sistemas religiosos, ele gera conhecimento. Às vezes pode não ser conhecimento reprodutível, às vezes pode ser um conhecimento que no longo prazo faça mal. Mas, se você pensar no passado, né, milhares de anos atrás, boa parte do conhecimento era transmitido para as pessoas por meio das instituições religiosas. Então, o surgimento das universidades, relacionado com a igreja, pelo menos na Europa e por aí vai, né, tem uma ligação muito, muito forte, né, entre a epistemologia vinda da religião
e o método científico, né? O método científico nasceu a partir principalmente do cristianismo, mas isso é papo para outro dia. Então, o estudo desses 3 níveis de apreciação, né, de informação, de conhecimento, né? Então, a saber, o método científico, o senso comum e o conhecimento religioso ou institucionalizado, né, o conhecimento de grupos em geral, são coisas que você tem que estudar na psicologia. Porque quando você vai atender o paciente, por exemplo, ele traz essas demandas, né? Ele traz as demandas, fala, eu sinto isso porque é o que eu acho, né? É o conhecimento de senso comum. Como é que você lida com isso? Às vezes é o conhecimento do grupo que ele representa, seja a igreja, seja o trabalho, seja alguma outra coisa. Como é que você interpreta isso? E às vezes é o conhecimento científico, mas isso é muito raro. Mesmo quando você atende no divã um cientista, ele não usa o conhecimento, o método científico para falar dele mesmo, tá? Isso é muito importante. Então, o primeiro ano seria um estudo das causas materiais, mais uma apresentação da psicometria. Só que o que a gente aprende de psicometria na faculdade de psicologia não é a psicometria de verdade. A gente aprende a aplicar teste. E aplicar teste é uma atribuição do psicólogo, né? Saber aplicar teste psicológico, psicométrico e tal. Mas não é psicometria. Saber aplicar o teste, você ensina qualquer coió a aplicar um teste e corrigir. A questão não é essa. A questão é estudar tipo, a estatística aplicada à psicologia, que seria a psicometria. Então, por exemplo, uma área muito importante é a psicologia da percepção. Por exemplo, como você percebe luminância? Se eu coloco uma lâmpada na sua frente e vou mexendo um dimmer e ela vai ficando cada vez mais brilhante, como é que seu olho reconhece isso? Como é que você faz um experimento para medir isso? Já fizeram? Já tem a lei de Stevens lá, por exemplo, para medir vários fenômenos. E aí você vai ver que é uma equação logarítmica. Como é que funciona uma função logarítmica? Ela cresce a taxas decrescentes. Então, quando a luz é muito forte, você já não percebe mais a diferença de luminância, porque está lesando o seu olho. Quando a luz é muito fraca, uma pequena alteração dela você já percebe rápido, né? E isso leva ao conhecimento que você teve no seu ensino médio. E aí um monte de psicólogo chega pra mim e fala, mas eu sou de humanas, não preciso saber matemática. Você não tá aprendendo psicologia. Sinto muito. Sim. Tá? Você tá jogando coisa fora. Então isso é super importante. Uma das coisas super importantes da psicologia é você aproveitar tudo que você usou no seu ensino médio. Tudo. É um dos cursos de graduação que você mais usa coisas, quando o curso é sério, infelizmente não é. É uma das coisas que você mais usa informação do seu ensino médio. Matemática, história, biologia, geografia. Você usa muita coisa. Porque esse repertório é importante. Fundamental. Isso, é uma coisa de repertório, não? Fundamental. E você usa conceitos, por exemplo, de função matemática. Uhum. Né? Então, eu quero explicar um comportamento. E isso é epistemologia. Como você cria conhecimento científico a partir da observação das experiências. Eu vejo uma pessoa fazendo um negócio. Eu falo, por que você está fazendo isso? Né? Aí você pode se basear no senso comum, que é dizer, ele está fazendo isso porque o outro está fazendo, porque eu acho. Né? Isso é baseado no senso comum. E a ciência não está nem aí para sua opinião. Você não consegue reproduzir isso. Você pode basear no conhecimento religioso, é porque Deus quis. Né? Uhum. Que também você resolve o problema e acabou, mas não ajuda nada. Né? É meio ruim. Ou você pode usar o método científico. Para usar o método científico, você tem que usar um método. Né? E o método é como é que eu ataco o problema? Como é que eu pego esse fenômeno e decomponho ele num conjunto de variáveis, que aí em psicologia séria é chamado de variável funcional. Vou pegar até o seu exemplo aqui. Por que as pessoas fumam? Existem vários porquês, né? A gente até falou, tem um episódio sobre fumar, né? Que a gente gravou anteriormente, quem conta agruras com um cigarro, né? E o vape, enfim. E existem vários porquês. Como é que você pega esse fenômeno de fumar e transforma ele em variáveis que você consegue quantificar e criar um modelo a partir daí, né? Do mesmo jeito que o físico faz. O físico pega experimentos com as bolinhas e aí ele vai quantificando esses experimentos e ele coloca essas quantificações e cria uma função. Quando eu tô falando de função, é função matemática mesmo. Você lembra do seu colégio que enquanto você estudava função, que tinha um conjuntinho, tinha uma bolinha com pontinhos dentro e essa bolinha tinha uma setinha que ligava para um outro conjuntinho com bolinhas? Sim. Lembra? Que tinha o domínio e a imagem? Ou domínio, contra domínio, é isso que eu tô falando. Ai meu Deus, isso tá me dando uma coceira. É isso que você tem que saber. Quando eu chamo variável funcional, é uma variável que trabalha em função do comportamento que eu tô olhando. Se eu consigo fazer uma equação que descreve a relação entre uma variável funcional, que eu acho que é funcional em teoria, e aquele comportamento que eu tô olhando, e a equação descreve o fenômeno, por exemplo, como a gente percebe luz, como é a percepção da nossa audição, como a gente percebe o tato, daí surgiu a psicologia sensorial, ou a psicologia da percepção, né? A psicologia sensorial é basicamente pegar o que o nosso corpo sente, percebe, e transformar isso nas equações básicas da percepção. É basicamente descobrir as variáveis funcionais e as equações que descrevem os fenômenos perceptuais. Isso tem uma série de implicações. Então,
eu perceber que você não percebe luminância de forma linear, mas de forma logarítmica, me ajuda a entender vários fenômenos da sua vida, da vida das pessoas mesmo. Não me faz saber se você vai ser feliz ou triste, a questão não é essa. É a questão da causa material, né, dos nossos limites biológicos mesmo. Tudo bem, Kim? Sim. Tá? Então saber função, equação, tipos de equação linear, equação logarítmica, equação exponencial, polinômio, sabe? Essas coisas ajudam muito você a pensar em relações funcionais. E isso vai te ajudar na psicometria. Então, por que você respondeu um monte de perguntas me dá um indicador que é relacionado com o seu QI? De onde saiu essa teoria? Por que você responder fazer joguinhos? Por que isso é relacionado com a sua inteligência? Isso não é explicado nos cursos de psicologia. É explicado como fazer o teste. Certo. Você aprende a aplicar um VISC, um VAIS, tem lá os joguinhos, aqui tá o manual, você aperta os pontos aqui, ó, vai dizer se o cara tem o QI de 110, 90 e tal, e acabou. Mas você tá dizendo que não se estuda a origem desses métodos? Não se estuda a origem do porquê você relaciona, por exemplo, o relato verbal de um teste com uma competência. Por exemplo, tem um teste que, inclusive, foi um dos criadores, é brasileiro, que é o palográfico. Ele é muito usado hoje, que é um teste de uns tracinhos. Você fica desenhando tracinhos muito rápido, assim, né? Num tempo máximo que você conseguir. E isso é um teste de personalidade. Aí as pessoas... Mas por que é um teste de personalidade? O que tem? Não, entre escrever tracinho e dizer que eu sou de Gêmeos é a mesma coisa. Aí eu digo, não. Tem uma teoria por trás que explica de forma funcional a relação entre a sua capacidade psicomotora e também a sua capacidade de tendência, por exemplo, a atividade ou controle inibitório. Existe uma teoria por isso. Porque tudo que você produz de comportamento, seja desenhar, seja fazer um traço, seja falar alguma coisa, fala sobre como você é. Diferentemente de astros que estão fora de você, eles não falam com você. Mas agora, tudo que você produz de comportamento pode falar sobre como você, o seu padrão. Desde que eu descubra as variáveis funcionais e veja uma equação. Então você pega PMK, por exemplo, que é aquele teste de direção, quando você vai tirar a carteira de motorista, que eles colocam um anteparo na sua frente, você tem que ficar com as duas mãos desenhando um negocinho. Sim. Né? Aquilo é um teste de personalidade. Mas cadê a teoria por trás disso? Não se estuda. Sim. Não se estuda. Vem do Galton. Né? Vem do Galton, a gente gravou um episódio sobre impressões digitais, a gente falou muito sobre o Galton estava por trás disso, sabe? Uhum. E não se estuda, porque você não se estuda psicologia, de onde veio o Galton. E aí bota no Galton a culpa de que ele era eugenista, e era mesmo, mas ele criou muita coisa útil. Tem que estudar a história também, não a história da psicologia, a história dos fenômenos psicológicos. Tá? Isso é só um exemplo. Tudo bem, então a gente fecha a ideia das causas materiais. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte. Isso seria o primeiro ano, tá? Segundo ano, causa formal. Quais são as causas formais da psicologia? As causas formais, forma da psicologia, diz respeito aos modelos, analogias e metáforas que representam as estruturas nas quais os fenômenos psicológicos são descritos. E com base neles, me permite ter controle e previsibilidade. Então, por exemplo, o estudo das causas formais são os modelos básicos da psicologia. Por exemplo, vou pegar um exemplo da física. O que seria a causa formal para um físico? É uma equação. Então, por exemplo, eu dizer que a equação da força é F igual a M vezes A, isso é uma causa formal, tá? Então, eu dizer que a força é descrita pela relação entre a massa e a aceleração, isso é uma descrição do fenômeno, mas não é uma explicação. Aqui é sutil. Então, ó, eu dizer que a força imposta num objeto ocorre pela relação entre a massa e a aceleração, eu estou descrevendo o fenômeno, mas eu não estou dizendo que o fenômeno acontece por causa da minha equação. Tudo bem? Uhum. Tá? Então, eu dizer que tal comportamento aconteceu por causa da primeira lei de Newton, eu tô descrevendo o evento, mas eu não estou explicando. Explicando seria uma afirmação do tipo por quê. O movimento aconteceu porque existe a primeira lei de Newton. Porque podia não ser a primeira lei de Newton, podia ser a 12ª lei do José Carlos. Então, um exemplo clássico, para quem for de exatas, é a briga do Newton com o Leibniz, para ver quem criou o cálculo diferencial. Tá. Né? Uhum. Os dois são causas formais. O Newton inventou uma causa formal para o desenvolvimento do cálculo, que é uma ferramenta, e o Leibniz desenvolveu outra. E as duas são iguais, você chega no mesmo lugar. Se o Leibniz tivesse ganhado a briga e ficasse popular a técnica dele, não do Newton, seria a mesma coisa, porque os dois são causas formais. Então, o físico dizer que uma equação descreve o meu fenômeno, isso é uma causa formal. O químico falar, essa reação química foi descrita por essa equação. Aí põe uma equação estequiométrica. O que acontece lá dentro do líquido não é a equação, mas a equação descreve. Então é muito importante descrever e explicar.
A descrição vai da pessoa para o fenômeno. Tipo, eu criei a equação, então eu estou descrevendo. Eu, observador, estou descrevendo o fenômeno. Então vai de mim, de dentro para fora. Isso é a descrição. A explicação é da natureza para o indivíduo. Então a natureza olha para mim e fala, por quê? Tudo bem? Tá? Então as causas formais dizem respeito aos modelos, analogias e metáforas que a gente cria para tentar descrever os fenômenos, mas que não explicam. Então, por exemplo, eu dizer na psicologia que o comportamento é uma contingência de 3 termos, que é a definição do Skinner para comportamento, né? É uma contingência tripartite. Tem a ver com o estímulo, a resposta e o reforçador. Isso descreve o fenômeno, mas não é uma explicação. Eu não posso dizer que o comportamento acontece por causa disso. Certo. Tá? Isso é um modelo. Do mesmo jeito que eu posso dizer que você está fazendo esse comportamento por causa de uma manifestação do seu inconsciente. Isso é uma descrição, mas não explica, tudo bem? E isso é uma das coisas que salva a psicologia. Porque assim, o modelo do Skinner, o modelo do Freud, o modelo de quem quer que seja, são modelos descritivos. Só que eles descrevem a mesma coisa, que é o mesmo fenômeno, né? Certo. Então, é bem o comentário da nossa ouvinte do TCC dela, existe paralelismo, porque eu tô usando metáforas diferentes para dizer a mesma coisa. Certo. Sabe? Mas eu tô falando da mesma coisa. E de maneira descritiva, né? Isso. O que falta é como é que eu consigo descrever uma coisa única, sabe? Os físicos, por exemplo, eles têm um esforço muito grande de criar leis gerais, né? Que é a teoria do tudo, por exemplo, hoje que eles estão tentando trabalhar, unindo equações da mecânica, da eletrodinâmica. Eles estão tentando juntar todas as equações que eles juntaram numa coisa só. Na psicologia dá para fazer a mesma coisa. Você pegar as equações ou os modelos ou as metáforas básicas do comportamento e juntar numa coisa única. Ainda tem muito buraco. A linha que você usa para juntar as áreas é, por exemplo, a psicometria. É essa apreciação meio analítica mesmo, é matemática até, né? Mas não a matemática que você vê no colégio, mas tem uma apreciação quantitativa dos fenômenos. Então, outras causas formais que a gente tem, além das geradas na psicologia, tem as causas que outras áreas que podem contribuir com a psicologia também trazem. Que é, por exemplo, sociologia e antropologia. Você entender como o Estado funciona. Por exemplo, os 3 porquinhos da sociologia, o Weber, o Marx e o Durkheim. Por exemplo, teoria geral do Estado. Por que a nossa sociedade é desse jeito? Por que a nossa sociedade escolheu o modelo, por exemplo, do Adam Smith e não do Rousseau? Que a briga do Adam Smith e do Rousseau surgiu bem na época que a monarquia acabou, né? Porque o Rousseau era mais monarquista, assim, defendia mais o rei, e o Adam Smith, tô falando de um jeito bem podre, tá? Valorizava os burgueses, lá, leia o Riqueza das Nações. O modelo atual, geral, assim, do Estado econômico, tem muito mais a ver com o Adam Smith do que com o Rousseau, por exemplo, né? E é importante o psicólogo saber isso porque as regras gerais da coletividade influenciam a ação individual, já dizia o Durkheim. Então é importante saber isso. É o contexto no qual os indivíduos estão inseridos, né? Muito bem. Além disso, tem as questões antropológicas que são mais antigas que os estados em si. Tem mais de 200, 300 anos. Que são as estruturas antropológicas. A saber, língua, alimentação e religião. Você tem que ter uma apreciação disso, dos modelos de estrutura, de como a sociedade cria estruturas onde o indivíduo biológico nasce e ele gera uma estrutura mental baseada na estrutura social. Essas paridades você tem que saber porque são as causas formais da onde a gente tira as metáforas para descrever o comportamento. Só que a gente não tira metáfora nenhuma porque a gente fica seguindo igrejinha e bíblia de teórico, né? A gente pega o que o Skinner já falou e repete como se fosse igual, o Freud e por aí vai. Tá tudo errado. Hoje a gente tem possibilidade de mais dados, mais interação, falta muitas descrições formais, integrativas. Falta muito na psicologia. A psicologia hoje peca muito por falta de teorias formais, de verdade. Isso seria o segundo ano inteiro. O segundo ano inteiro seria o estudo de como a gente constrói conhecimento dentro de cada modelo da psicologia, né? Que seria, por exemplo, comparando com a medicina, você tem uma aula de neurologia, depois você vai ter uma aula de pneumologia, depois você vai ter uma aula de obstetrícia, sabe? Cada área da medicina é um jeito diferente de olhar a mesma pessoa, baseado em problemas diferentes. A psicologia tem, só que tudo é medicina, sabe? Tudo tá dentro da medicina. O problema é que o psicanalista acha que não é psicólogo, ou ele acha que os outros não são psicólogos. O analista do comportamento acha que ninguém faz psicologia, só ele. Tá tudo errado, tá? Então, esse seria o segundo problema. Aí, terceiro ano, causa eficiente. A causa eficiente é o estudo dos eventos que acontecem antes de uma mudança de estado do organismo, tá? Então, a causa eficiente, eu tô olhando você, tô olhando o organismo. Eu percebo que toda vez que antes de acontecer uma mudança nele, tem um evento. Acontece alguma coisa, tá? E quando eu tiro esse evento que eu tô olhando, o indivíduo não tem a mudança. Então, na verdade, as causas eficientes são
os testes de causalidade reais dos fenômenos. Quando você pergunta assim no senso comum para as pessoas, por que as pessoas fazem isso? O senso comum, quando você pergunta por que as pessoas darem causas, é a causa eficiente. Raramente uma pessoa vai falar que é por causa do seu córtex pré-frontal. Raramente uma pessoa vai falar que é por causa do matriarcado ou do patriarcado. Tá? Então eu tô dando uma explicação, por exemplo, material. Isso você fez por causa do seu cérebro. Isso você fez por causa de uma estrutura social que é maior que você, né? Hoje, nesse mundo de lacração, tem acontecido isso. Só que as pessoas não conhecem que só essa explicação é insuficiente, né? Então, a causa eficiente seria o seguinte: eu coloco o organismo na complexidade de tudo, tá tudo acontecendo ali, né? A história, a antropologia, a biologia, tá tudo junto. E aí, quando eu olho esse contexto, eu vejo que se eu faço uma manipulação no ambiente, isso gera uma mudança no organismo. E se eu não faço, não gera. Ou seja, eu tô testando causalidade, eu tô testando direcionalidade. Na presença de um estímulo gera uma mudança, na ausência dele não pode gerar. Eu tô testando os dois lados. Isso são testes de causalidade. Isso é uma coisa que a gente vê zero na psicologia, tá? Zero. Eu vou deixar umas referências. Eu dou aula disso, aliás, no curso avançado de estatística para psicobiologia, que são testes de modelo causal. Como é que você testa, por exemplo, um modelo causal para depressão, né? Você tem que pegar variável histórica, variável antropológica, variável bioquímica, juntar tudo num modelo estatístico e testar a direcionalidade, né? A partir do momento que você testa a direcionalidade, todos os eventos, e separa as variáveis, que na presença dela há uma mudança e na ausência dela não há, você tem um teste causal. E aí você cria um modelo causal. Certo. Todo publicitário quer muito saber isso. Não tem aqueles prêmios de publicidade por eficácia, efetividade? Sim. Tipo, como que eu sei que uma propaganda de fato muda o comportamento da pessoa? Porque a propaganda a pessoa vê em casa, num ambiente complexo, tem um monte de coisa, né? Como é que se consegue separar os fenômenos e mostrar o impacto da propaganda? A propaganda explica tantos % da intenção de compra do indivíduo. Se eu descobrir isso na publicidade, eu não vou ficar bilionário? Vai ficar milionário, tá aí. Talvez bilionário. Quer dizer, não sei se vai ficar bilionário, mas você vai ganhar bastante cliente. Isso, bastante cliente, bastante prêmio, né? Que é o que vocês gostam de prêmio. Assim, não ajuda muito. Eu já passei dessa fase. Então, eu nem quero. Mas tudo bem. Mas você vê que eu vou ganhar muito. Se eu descobrir um modelo confiável, eu vou ganhar muita legitimidade, não vou? Sim. Então, a ideia na psicologia é isso. Não para ganhar legitimidade, mas para você entender, tudo bem, eu tô estudando o seu cérebro, eu tô estudando sua condição social, histórica, cultural, que são os 2 primeiros anos, mas agora eu quero entender, tipo, olhando o indivíduo no ambiente, no duro, na vida bandida, o que é de fato causa, né? E aí tem uma série de métodos mesmo, científicos, que a gente tem que estudar, que é totalmente negligenciado durante o curso de psicologia. E é por isso que as pessoas não conseguem unificar. Porque você não consegue fazer bons testes causais. Uhum. Então, por exemplo, vem o psicanalista que fica baseando toda a teoria dele em casos clínicos. Isso ajuda? Ajuda muito. Mas não tem tanta reprodutibilidade. Então, você não pode, por exemplo, sair do setting clínico e fazer afirmações sociais. Porque o ambiente epistemológico que você está usando não permite essa extrapolação. É a mesma coisa que eu testar um remédio no rato e depois achar que porque funcionou no rato vai funcionar na pessoa. Uhum. Como que você faz a pesquisa translacional, que é o que a gente chama? Passar da célula para o rato, para o N pequeno, para a população. Falta método, tá? E isso não é ensinado na psicologia, mas tem como fazer. Tá? Vamos deixar algumas referências para quem quiser se aprofundar nisso. E por fim, tem o estudo da causa final, né? As causas finais, que aí seriam o terceiro, o quarto ano, né? O último ano e tal, porque aí vem a clínica, e aí você vai aplicar isso em alguma coisa. A causa final é a razão última pela qual uma coisa existe. Certo. Muitas vezes, muitos comportamentos, quando você olha no indivíduo, você não vê a causa final. O exemplo que o Peter Killing dá, que é muito bom, é o exemplo da pedra. Então você tá andando num parque e tem uma pedra no parque, né? Você pode ficar hipotetizando a causa material, que é tipo as substâncias do qual a pedra foi feita, e você fala uma inferência sobre o solo, né, da pedra. Você pode fazer uma causa formal, que é tipo, essa pedra é composta dos seguintes elementos. Você faz uma equação, né? Essa equação descreve a pedra, mas não explica ela. Você pode fazer uma causa eficiente do porquê que a pedra foi parar lá, né? Essa pedra vem de uma formação, e aí deve ter acontecido, por exemplo, sei lá, caiu um meteoro tantos milhões de anos atrás, ou teve um terremoto, né? Você pode fazer uma hipótese, tá? Mas a causa final não tem. Tipo, por que a pedra apareceu ali? Não tem razão. Não é porque Deus quis. Ela simplesmente, aleatoriamente, caiu ali. Agora, se essa pedra estivesse em cima da sua mesa de jantar, aí tem uma causa final. Tá. Por quê? Porque o fato da pedra estar num parque, né, num ambiente, as razões que movimentaram aquela pedra para estar lá
não têm uma razão última de existir. Elas operam e aquela pedra não faz diferença nenhuma, né? Quando a pedra está em cima da sua mesa de jantar, ela está lá por um objetivo. Seja decorar sua mesa, seja servir como um peso para alguma coisa, porque você colocou ela lá. Você é o agente, né? Você é um indivíduo senciente, foi no parque, nossa, que pedra bonita. Pegou a pedra e colocou na sua mesa. Aí apareceu uma causa final para a pedra. Certo. Tudo bem? Então, quando você vai olhar a pessoa no contexto, um indivíduo, por exemplo, na clínica, né? Ou numa empresa, ou, sei lá, ou você está estudando o comportamento de grupos. Muitas vezes não tem causa final. Às vezes a causa final ela é muito distante. Então, por exemplo, muita gente que estuda psicologia evolucionista comete esse erro, assim. Quer dizer que o indivíduo faz isso hoje porque existe uma intenção evolutiva para ele aumentar o pool genético dele, para aumentar o fitness dele. Então, as pessoas hoje vão na balada. Hoje não, né? Não pode ir na balada. Mas no passado, 10 anos atrás, sei lá. As pessoas iam na balada porque aumentava a chance de encontrar pessoas para que elas passem os genes para frente. Sabe? Isso é a razão última de existirem baladas. É para as pessoas terem fitness, passar os genes para frente. Tá? Isso é uma explicação final? Até é uma explicação final. Só que ela não explica o comportamento daquele indivíduo. Sim. Sabe? Então, faz sentido você pensar que no grupo, na população como um todo, existe forças da seleção natural operando ali, né? O fato, por exemplo, hoje, a gente está numa pandemia, e você ter pessoas que não querem se proteger, enfim, né, aglomeram mesmo assim, fala muito mais do indivíduo do que da pressão seletiva, né? Porque num passado evolutivo que a gente não tem vacina, esse cara morreria. Entende? Então, é óbvio que existe pressão de seleção natural para boa parte dos nossos comportamentos. Mas isso descreve o nosso comportamento, mas não serve como explicação proximal do indivíduo. Tipo, eu não posso falar que eu fui no mercado comprar chocolate porque eu tenho um desejo ancestral por açúcar, porque o açúcar faltava nas populações primitivas. Não, velho. Isso é explicação de marqueteiro, furada, que mistura nível de causa. Se você estiver falando de população, de obesidade, uma coisa geral, sem focar no indivíduo, até vai. Então, boa parte dos nossos comportamentos, a rigor, não tem causa final. Não tem um porquê último. Não tem essa ideia do porquê Deus quis, porque é o destino. Isso tem a ver com aquele Naruhodo duplo que a gente gravou, né? Sobre o viés de retrospectiva. Quando você olha para trás, você conta uma história para você mesmo do porquê aconteceu as coisas e parece que é a única possível. Isso você está inventando para você mesmo uma causa final para sua existência, sendo que na verdade não é um viés. E aí, o estudo das causas finais, que aí diz respeito à questão evolutiva, diz respeito, por exemplo, à teoria do estado. Então, muitos dos nossos comportamentos são descritos porque a gente está numa estrutura de estado desigual. Por exemplo, existe muito antes da gente e depois que a gente morrer vai continuar existindo. Certo. Então é uma pressão do todo social que foca um pouco no seu comportamento. Descreve ele, mas não explica, tá? E essa é a base fundamental da formação do psicólogo. É ele saber que para aquele indivíduo, quando você está ele em sofrimento psíquico, você na clínica, sentado com ele, não existe ciência ali, porque é o estudo da causa final que não existe para aquele indivíduo. No fundo, o objetivo de toda essa formação do psicólogo é ele ensinar um método para o paciente de como o indivíduo deve reduzir sua incerteza no momento de sofrer ou experienciar alegria sobre a sua vida, sabe? Então, o objetivo último da psicologia não é deixar ninguém feliz, né? Sim. Por isso que psicologia não é coaching quântico, psicologia não é essas constelação familiar, não é essas bobagens, não é hipnoterapia, psicologia não é isso, sabe? Psicologia não vai fazer você feliz, ela não se importa se você vai ser feliz ou não. O que realmente a psicologia séria se importa é em desenvolver em você um método de autoobservação para você reduzir a sua incerteza sobre o seu sofrimento. Então você está sofrendo, mas sabendo por quê. Ou suas alegrias, você está feliz, mas você sabe por quê. Então, na verdade, o objetivo último da terapia, da técnica psicológica, é possibilitar que a pessoa crie um senso de autoobservação, que ela consiga descrever o comportamento dela melhor do que qualquer outra pessoa. Freud fala disso, o Skinner fala disso de jeitos diferentes. Essa é a definição de liberdade individual. Liberdade individual é a capacidade de você conseguir descrever seu comportamento melhor do que as pessoas de fora, né? Certo. E se você parar pra pensar, as pessoas de fora sabem muito mais sobre o seu comportamento do que a gente mesmo. Né? Sim, o melhor jeito de saber isso é pegar ex-namorado ou ex-namorada.
O ex-namorado e o ex-namorada, eles conhecem a gente de verdade. De verdade. Muito melhor do que a gente. Só que eles têm um conflito de interesse, porque eles não querem mais ver a gente. Né? Já brigou e tal. Então eles levam embora uma informação muito útil. Né? Você tem que chegar pra essa pessoa e falar, me explica como eu sou. Tipo, me fala, pra eu conseguir perceber melhor meu comportamento. Pedir um relatório, né? Pedir um relatório antes da separação. Isso. Pedir um relatório. Só que ao invés de saber isso, como você tem vergonha, você prefere pagar. Aí você vai na terapia, né? Certo. Que é um jeito mais estruturado de também criar esse método interno de seu para reduzir o seu conhecimento e viver a vida como você deve viver, né? Certo. Não é muito interessante? Muito interessante. Não dá vontade? Você não teria vontade de fazer o curso de psicologia se ele fosse assim, né? Muito mais. Eu teria vontade de fazer o curso de psicologia de verdade. É que o curso que eu fiz não era psicologia de verdade. Infelizmente, só fui descobrir depois, né? Sim. Mas eu faria de novo. Se fosse assim, faria de novo. E aí, pra encerrar, como eu prometi no começo do episódio, vou contar um caso. E eu vou deixar referências também, tá? Tem teóricos da teoria do apego, né? Muito biólogo estuda hoje teoria do apego. Ficou muito popular, porque biólogo agora está se interessando por comportamento. Que vem de um pesquisador que chama John Bowlby. A teoria básica do comportamento. Ele é inglês, nasceu na Inglaterra e tal. Teve uma carreira bem interessante. Era uma pessoa muito, muito estudiosa, assim. E o John Bowlby, a história dele é interessante, porque ele nasceu na Inglaterra. Ele começou a fazer a faculdade de medicina, mas ele viu que não era aquilo. Aí ele largou e foi fazer psicologia. E ele foi estudar psicanálise. E na época, isso era começo do século XX, ninguém estudava direito interação mãe-bebê, sabe? Como que você cuida de bebês, né? A psicologia infantil estava engatinhando mesmo, literalmente, sim, né? A psicologia infantil era um bebê. Uma das maiores expoentes do começo do século XX dessa área inicial era a Melanie Klein, que era uma psicanalista que nunca teve formação, ela não teve uma graduação formal. Mas ela tinha um senso de observação e uma sensibilidade muito grandes. Muita gente tem preconceito contra a língua inglesa por causa da Melanie Klein, porque ela usava termos muito duros, né, na descrição dos fenômenos dela, infantis, né, da relação do bebê com os objetos, né, de cuidado e tal. Então, descrever, por exemplo, existe um momento a partir dos 3, 4 anos que o bebê reconhece que a mãe dele, ou o objeto de cuidado dele, ela não é sempre boa. Existe uma contradição. Então, o mesmo objeto pode ser bom e ruim. Existe essa ambiguidade. E a criancinha com 3, 4 anos, elas têm que viver essa ambiguidade. Aceitar que existe... As pessoas têm um lado bom e um lado ruim. Sim. E dependendo se você vivencia essa ambiguidade, tanto da figura paterna quanto a materna, de forma desadaptativa, isso gera um modelo de atuação em você que você generaliza para a vida futura. Isso vem da Melanie Klein. É que ela coloca uns nomes bizarros, posição esquizoparanoide. Aí o povo fica com medo. Mas não dura, o básico é isso. E ela influenciou muito o Bowlby. O Bowlby, ele foi da medicina, foi pra psicologia, foi pra psicanálise, fez formação séria em psicanálise. Aí ele viu muito legal isso. Aí ele foi pros Estados Unidos, conheceu um cara chamado Harlow, que vamos ter um episódio sobre ele. O Harlow orientou quem? O Maslow. Lembra do Maslow? Que o cara mais injustiçado. Maslow. Claro. Né? Motivação. O Harlow tinha os experimentos dele que tinha os problemas lá com o macaco, mas o Bowlby ajudou muito ele. Aí o Bowlby conheceu um dos pais da etologia aplicada, que é o Hind, que escreveu um livro que chama Ethology, sensacional. E aí ele foi sapeando por todos os lugares. Vamos deixar até um texto que conta essa história, né? Tanto do Harlow quanto do Bowlby, né? Da interação entre eles. E você vai ver, tá todo mundo junto, né? Tem gente de todas as áreas. Tem analista do comportamento, tem psicanalista. Todo mundo tá junto na criação das primeiras teorias de apego que possibilita o desenvolvimento da psicologia infantil, né? Do cuidado, das figuras de cuidado com o bebê. Sem a integração das áreas, você não conseguiria descrever um fenômeno como o cuidado mãe-bebê. Se só uma área do conhecimento pegasse isso, tipo, só a psicanálise vai estudar a relação mãe-bebê, só a análise de comportamento, daria errado. Você teria uma visão... E o Bowlby fala isso nas memórias dele. Ele diz, se eu não tivesse feito o caminho da psicanálise para medicina, para psicologia, para etologia, para análise do comportamento, eu não conseguiria ter uma percepção integral do meu fenômeno de interesse. Certo. Sabe? E a ideia é você conseguir isso. E um bom jeito de conseguir isso nas graduações de psicologia é você ler a biografia dos caras clássicos e ver que todos eles conversavam. Piaget conversou muito com Lacan, a gente contou isso no outro episódio. O Bowlby conversou com uma galera, o Maslow conversava com todo mundo, da Gestalt, antropologia, e seguir esses modelos básicos, sabe? Seguir a forma de estudar desses caras, sabe? Certo. Se não, e aí pra fechar, senão, o que vai acontecer com a psicologia, que até o título do nosso episódio ele é um pouco contraditório, né? Quais são os grandes desafios da psicologia no Brasil? O grande desafio da psicologia no Brasil é ela ser psicologia, porque ela não é. Certo.
sabe? Ela virar psicologia de verdade, porque se ela não virar, o economista vai chegar e falar que estuda comportamento e roubar. Por isso que existe economia comportamental, que é uma picaretagem no Brasil, porque economista não sabe nada de comportamento. Ele sabe de quem ganhou o prêmio Nobel, escreveu o livro que você vende no aeroporto, né? E sabe um pouco de conta. Mas agora estudar mesmo psicologia séria, não estudam aqui no Brasil, né? Vai chegar biólogo, vai começar a falar de comportamento, sendo que biólogo estuda mais ecologia do que o comportamento em si, não conhece as leis básicas do comportamento, lei do matching, lei da igualação, leis de feedback e tal. Então, a psicologia, se você pega os cursos de graduação, assim, o vestibular, é um dos cursos mais concorridos. Esse ano na FUVEST, por exemplo, eu acho que a psicologia era o 4º curso mais concorrido, o 4º ou 5º. Então entram pessoas muito boas, em geral, porque o vestibular é concorrido. Entra uma massa encefálica, uma causa material muito boa, você desenvolveu a psicologia de qualidade. Mas, infelizmente, isso é perdido porque o curso é ruim, né? O curso é ruim, então acaba sendo um desperdício de fosfato, né? De neurônios, de carbono. Tristeza. Então, eu fecho minha digressão sobre isso, né, com um convite a quem estiver na graduação ou com interesse em entrar na psicologia, em orientar seu estudo dessa forma, entendendo as 4 causas da psicologia. E não aquela abordagem por escolas, não? Isso, jogar isso fora. Tipo, entra na aula, ouve o que o professor tem a falar de bom e despreza o que ele fala de errado das outras áreas. E vai estudando por conta mesmo. Vai demorar décadas pra gente conseguir ter um curso sério de psicologia no Brasil ainda. Eu vou deixar 2 artigos de exemplo. Eu deixei uma série de vídeos do professor Christian Dunker, da USP, lacaniano, gosto muito do trabalho dele, sobre ciência e psicanálise. E a gente tem um Naruhodo também se psicanálise é ciência. Psicanálise não é uma ciência, mas não quer dizer que é uma pseudociência. Um monte de gente fala que psicanálise é pseudociência, tá completamente errado. A gente fez um episódio sobre isso, não? Isso. O grande problema é que a psicanálise foca muito na causa formal, ou seja, ela descreve um modelo que descreve os comportamentos, mas não explica. O grande problema da psicanálise no Brasil, da psicanálise média, não da psicanálise séria, da psicanálise média, é que ela tem uma causa formal, que é um modelo, só que ela vende isso como uma causa eficiente. Certo. Então, eu digo que o inconsciente é a causa, sendo que, na verdade, ele só descreve. Ele não é uma explicação. E um jeito disso, o professor Duncan colocou num dos vídeos finais dele, são 4 vídeos sobre psicanálise e ciência, muito bons, recomendadíssimo. Ele coloca um artigo de 2013, onde eles pegam 10 sujeitos que têm fobia social e apresentam para eles 3 conjuntos de palavras, com um EEG, com a letra encefalograma. E aí eles mostram que quando as palavras têm uma percepção inconsciente, e aí tem uma metodologia para avaliar isso, existe uma ativação de onda alfa diferente no cérebro, tudo bem? Tá. Então assim, eu te mostro 3 diferentes tipos de conjuntos de palavras, uma delas você tem uma percepção não consciente, mas inconsciente dessas palavras, e isso gera uma atividade diferencial do EEG no seu cérebro. E aí, muito psicanalista usa isso como para mostrar que a psicanálise tem uma causa no cérebro. Não é isso, cai no mesmo problema de você dizer que a equação de Newton explica o comportamento, sendo que só descreve, mas mostra que a explicação que você está dando tem uma causinha material. Mas será que ela é única? E aí, para fechar, que eu quase chorei quando vi esse artigo, obrigado, Matheus, por ter me mandado, um artigo do pessoal da Federal do ABC, saiu em janeiro de 2021, saiu agora. Tá? Esse artigo, no GEAB, né, no Journal of Experimental Analysis of Behavior, que eles fizeram um protocolo de pesquisa muito parecido com esse protocolo do estudo da psicanálise, tá? Só que o que eles estavam testando não era a psicanálise, não era o modelo do inconsciente. Eles estavam testando o modelo skinneriano, um modelo de Skinner mesmo. E Sim. O que acontece? Dá o mesmo resultado. Ou seja, o que quer dizer? Que as 2 explicações são comparáveis. A gente cai na situação entre o Newton e o Leibniz. Certo. Que você tem 2 explicações iguais para a mesma coisa. A questão é, como é que você amarra? Agora vão vir os novos estudos de epistemologia. E eu conto com vocês, meus colegas psicólogos, para possibilitar isso. Tá certo, então, Altair. Vocês tiveram uma verdadeira aula sobre o que deveria ser a formação de um psicólogo. E espero que a gente tenha respondido aí as questões, tanto da Amanda quanto do James. É isso, Altair? Isso. E de todo mundo que tiver interesse na área, né? E leiam os artigos que a gente deixou na descrição, são bem legais. Isso aí, Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.